Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Deus pela oportunidade e também ao pastor Léo, que me fez o convite para estar aqui nesta manhã compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Para mim, realmente é uma satisfação muito grande, tendo em vista que eu me converti aqui nessa igreja eu conheci o Senhor. Eu me batizei aqui e aqui eu estive durante 4 anos da minha vida. Então, para mim, realmente é uma alegria, uma satisfação muito grande. Eu estava até vendo um vídeo ontem de uma outra apresentação aqui. Aí o rapaz falou que ele tinha muita habilidade em falar em público, coisa que eu não tenho. Mas que no momento que ele subiu aqui, ele ficou um pouquinho nervoso, com frio na barriga. Então, assim, agora eu sei muito bem o que é isso. Pessoal, então, assim, entrando propriamente no nosso tema de hoje, sobre o e-social. Hoje nós vivemos num mundo, numa era que a gente pode considerar quase que uma era digital, a era da informação. Com a popularização, por exemplo, dos smartphones, hoje as pessoas elas passam quase que 24 horas do seu dia conectadas à internet, conectadas às redes sociais e sendo bombardeadas ali o tempo todo pelos mais diversos tipos de informações, sejam elas boas ou ruins, sejam elas verdadeiras ou falsas. E com toda essa evolução ou revolução, eu posso garantir para vocês com toda certeza que o fisco ele não tem ficado para trás. Então, a Receita Federal ela tem a cada ano implementando novas formas de envio das demonstrações, das informações contábeis e fiscais das empresas. E a cada ano também ela vem implementando novas formas de fiscalização dessas informações. E a grande maioria delas, sem dúvida alguma, é através do cruzamento de informações. Hoje, a título de exemplo, para vocês terem uma ideia, toda a movimentação bancária, a partir de R$2.000 pessoas físicas e a partir de R$6.000 pessoas jurídicas, as instituições bancárias desde 2015 elas são obrigadas a informar essa movimentação para a Receita Federal. Então você, pessoa física, movimentou na sua conta bancária R$2.000 por mês, a Receita Federal ela tem essa informação. E para as pessoas jurídicas, R$6.000. Então, hoje, praticamente, não se faz mais nada através das instituições financeiras que a Receita Federal não saiba. Eu acredito aqui que muitos se lembrem que, algum tempo atrás, a nota fiscal ela era emitida em bloco de notas ou em formulário contínuo. E ela era preenchida de forma manual, a caneta mesmo, ou dependendo da empresa, através de sistema mecânico. E desde 2010, essa nota fiscal ela passou a ser emitida de forma eletrônica. Então, uma empresa hoje, quando ela emite um documento fiscal, a Receita Federal ela sabe naquele exato momento todos os dados constantes naquele documento. Então, a empresa tirou a nota, fez a emissão, a Receita sabe quem está comprando, ela sabe quem está vendendo, ela sabe quais são os produtos existentes naquela nota, ela sabe os valores unitários de cada produto, o valor total da nota, ela sabe a tributação que cada produto daquele está sofrendo. E isso veio desde 2007, através do SPED. A nota fiscal eletrônica, na verdade, ela surgiu em 2010, no final de 2010. Mas a nota fiscal eletrônica, ela nada mais é do que a primeira etapa, ou melhor dizendo, nada mais foi do que a primeira etapa de um grande projeto chamado SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E ele tem por objetivo unificar a forma como as informações são prestadas. Vocês podem acompanhar aqui nos slides. Isso aqui é simplesmente um gráfico demonstrativo. Então, nós temos ali do lado esquerdo a nota fiscal eletrônica. Após o surgimento da nota fiscal eletrônica, ao longo dos anos, várias outras etapas desse SPED foram surgindo, como, por exemplo, a ECD,
que é a escrituração contábil digital, a EFD, escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, EFD, contribuições, PIS e COFINS, ECF, que é a escrituração contábil fiscal, e agora a mais recente delas é a chamada E-Social. Então, até o momento, ela tinha unificado, ela tinha criado várias obrigações acessórias para receber informações contábeis e informações fiscais. Então, agora, a partir desse ano, surgiu uma nova obrigação acessória que é chamada E-Social. E o E-Social ele vai englobar todas as informações agora de folha de pagamento, informações previdenciárias e informações fiscais. Traz uma água para mim. Pessoal, então aqui, o que é o E-Social? Tem algum empresário aqui? Quem que é empresário? Todo mundo praticamente, né? Tem algum contador, alguém de departamento pessoal? Contador? Departamento pessoal. Vai sofrer bastante, com certeza. Já está sofrendo, né? Pessoal, então olha só. Até o momento, todas as informações contábeis, informações fiscais, elas eram informadas através do projeto SPED. Então, o projeto SPED ele teve por objetivo unificar a forma como essas informações são prestadas. Aqui não tem nenhum contador, mas eu creio que os empresários se recordem disso. Antigamente, depois que fechava-se a contabilidade, imprimia-se grandes livros. Eu trabalhei durante 4 anos na minha vida, assim que eu ingressei na faculdade, na Coringa Veículos. Eu me recordo muito bem que, às vezes, o horário de saída era às 6h18. Então, às 6h18, a gente dava um enter na impressora, ia para casa, jantava, dormia, voltava no outro dia, às 8 horas da manhã, a impressora ainda continuava imprimindo aqueles livros. Hoje, envia-se um único arquivo. A escrituração hoje ela é toda digital. Não se imprime mais nada em papel, não se autentica mais nada na junta comercial. E agora, para fechar esse grande ciclo, englobando agora informações fiscais, informações contábeis, surgiu agora o SPED, que vai entrar aí com as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar, exemplificar aqui como que é feito o fechamento de uma folha de pagamento hoje. Lá em laranja nós temos as empresas. E a empresa, ao fechar a sua folha de pagamento, ela presta informações para diversos órgãos. Receita Federal, Previdência Social, Caixa Econômica e Ministério do Trabalho. Mas como que essas informações elas são prestadas? Elas são prestadas hoje de uma maneira descentralizada. Então, a empresa entrega algumas declarações, transmite algumas declarações contendo essas informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. A primeira delas chama CEFIP. Então, através da CEFIP, envia-se informações da folha de pagamento para a Receita Federal, para a Previdência e para a Caixa Econômica Federal. Transmitiu a CEFIP ela gera um arquivo para poder fazer a transmissão da conectividade social. É através da conectividade social que vai gerar o que? A GRF, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia. E, para fechar, tem uma terceira declaração chamada CAGED. Tenho certeza aqui que todos já ouviram lá o William Bonner apresentando no Jornal Nacional, e ele falando, por exemplo, que o índice de desemprego no Brasil aumentou ou diminuiu num determinado mês. Como que o governo tem essas informações? Através do CAGED. Ele é obrigatório para todas as empresas. E para fechar, as empresas têm a necessidade de entregar 2 outras declarações. Uma chamada RAIS, para fins de pagamento do benefício do PIS/PASEP, que alguns trabalhadores têm direito. E a última declaração, a DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte. Então, através da DIRF, quem é pessoa física aqui, todos são, na verdade, né? Mas quem faz a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, ele usa um documento chamado informe de rendimento para preencher aquela declaração. Esses informes eles são gerados através da DIRF. Então, de um lado, nós temos a pessoa jurídica, ela declara que pagou determinado valor para aquela pessoa física.
E do outro lado, nós temos a pessoa física declarando que recebeu determinado valor daquela empresa. E o que a Receita faz? Cruza essas informações. E quando há alguma divergência, é o que nós ouvimos falar aí, que a pessoa caiu na malha fina. Ou seja, as informações estão divergentes, e aí ela é notificada, ela é chamada na Receita Federal para prestar esclarecimentos. Importante ressaltar, pessoal, que muita gente acredita que o E-Social ele vai alterar a legislação atualmente vigente no Brasil. E isso não é uma verdade. Mas o E-Social, sem dúvida alguma, ele vai oferecer formas, ele vai oferecer mecanismos para que a legislação atualmente vigente no Brasil, ela seja cumprida. De que forma? Ele vai facilitar e muito a forma como as empresas são fiscalizadas. Vocês observaram no slide anterior que a empresa ela presta diversas informações, mas de forma sempre descentralizada. Então, não existe um banco de dados único para facilitar o quê? O cruzamento dessas informações. E é exatamente isso que o E-Social vai fazer. O E-Social ele vai criar um único banco de dados. Então, dentro desse banco de dados, o governo ele terá todas as informações dos vínculos empregatícios, informações trabalhistas, informações da contribuição previdenciária, que é o INSS, e da contribuição fundiária, que é o FGTS. E com isso vai facilitar e muito a forma como as empresas serão fiscalizadas. De que forma? Hoje, uma empresa, para ela sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo, essa fiscalização, como ela é feita hoje? Ela é feita de forma presencial. Então, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele necessariamente tem que ir até a empresa solicitar a documentação para que ele faça essa fiscalização. Com o E-Social, não. Sabe como que ele vai fiscalizar as empresas? Sentado na cadeirinha dele, bonitinho, o ar-condicionado ligado, um cafezinho do lado, e ali ele tem todas essas informações, sem a necessidade de ir até a empresa. Então, o governo ele vai aumentar com isso, sem dúvida alguma, e muito a sua arrecadação. E quais são os principais objetivos do E-Social? Acho que eles estão mais do que claros. Para os trabalhadores, ele vai garantir que os direitos trabalhistas sejam cumpridos. Para as empresas, simplificação de processos. Ou seja, a empresa, ao invés de entregar 5 declarações de forma descentralizada para diversos órgãos, ela vai prestar uma única informação para o E-Social, que vai compor esse grande banco de dados. E para o governo, sem dúvida alguma, maior controle, maior arrecadação e maior também fiscalização. Eu li uma matéria recente que ela dizia que a estimativa do governo federal é de um aumento da ordem de 20 bilhões de reais por ano, a partir do momento que o E-Social tivesse 100% implantado. E de onde vai vir esses recursos? De multas, de autuações? Também. Mas principalmente de tributos que deixam de ser recolhidos, tendo em vista a forma como as informações hoje elas são prestadas. Então, como cada ente partícipe ali dessas informações, eles têm bancos de dados separados, fica muito difícil fiscalizar e muito difícil, ou talvez até impossível, cruzar tais informações. Com o E-Social, elas serão cruzadas em tempo real. Então, a partir do momento que a empresa envia uma informação e há alguma inconsistência nessa informação, alguma divergência, naquele mesmo momento vai piscar a luzinha vermelha lá na frente do fiscal lá, e essa empresa ela vai ser chamada para prestar esclarecimentos. E, sem dúvida alguma, se ela estiver descumprindo alguma legislação, ela também será autuada por isso. Com isso tudo, quais são os principais impactos? O que o E-Social ele vai impactar nas empresas? Eu falei para vocês que o E-Social ele não altera a legislação. Então, se ele não altera a legislação, o que muda? Só muda tudo. Muda só tudo. Só tudo. Por quê? Porque as informações agora elas terão que serem prestadas no tempo correto, de forma correta, e essas informações também elas terão que ser informadas e prestadas o quê? Com qualidade.
Isso é o mais importante. Hoje, como a fiscalização é muito precária, as informações muitas vezes elas são prestadas de qualquer forma. Com o E-Social não, vai se exigir-se que elas sejam prestadas de forma correta e com qualidade. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum hoje, uma empresa, quando ela contrata um trabalhador, contrata um empregado, que ele comece a trabalhar antes mesmo do registro ser feito. Então, eu contrato o empregado, já coloco ele para trabalhar e falo para ele, depois você me envia os documentos para a gente fazer seu registro. Ou depois você faz o exame médico admissional, porque precisa fazer. Com o E-Social, não. O E-Social, toda admissão, ela terá que ser informada com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Então, se o empregado, por exemplo, vai começar a trabalhar amanhã, quando que eu tenho que fazer o registro dele? Hoje. Hoje essas informações terão que ser prestadas por E-Social e eles saberão exatamente, olha, a empresa X, ela está admitindo o fulano de tal hoje e ele vai começar a trabalhar amanhã. Posso fazer com data, com um tempo maior, com uma data maior? Posso, não tem problema. Mas as informações têm que ser prestadas com no mínimo 24 horas de antecedência. É muito comum também as empresas, às vezes elas pagam determinados benefícios para os seus empregados e não recolher, deixar de recolher o FGTS, deixar de recolher o INSS. Muitas vezes aquele funcionário que ele faz horas extras, a empresa deixa de recolher o descanso semanal remunerado, porque há um reflexo ali no descanso dele em decorrência das horas extras que ele faz. Então as empresas deixam de fazer isso. E hoje, como eu disse para vocês, como a fiscalização é muito precária, não tem como fiscalizar isso. A não ser que alguém denuncie a empresa junto ao Ministério do Trabalho, ou então a empresa tenha a má sorte, o azar de cair ali aleatoriamente numa fiscalização. Então, por isso, é fundamental o investimento em tecnologia, em treinamentos e principalmente nos processos internos e na cultura da empresa. Só isso daqui é o principal que eu posso dizer para vocês e afirmar. A empresa ela vai ter que trabalhar agora com processos. A empresa ela vai ter que se organizar para admitir o empregado, coisa que a grande maioria hoje não faz. A empresa ela vai ter que se organizar para demitir o empregado. A empresa vai ter que ter um processo e um controle de férias, coisas que ninguém faz hoje em dia, ou muito poucas empresas fazem hoje em dia. O que a gente vê na prática? Às vezes o trabalhador chega para trabalhar hoje, aí o patrão vira para ele e fala assim, a partir de amanhã você está de férias, não precisa vir mais não, 30 dias. Assina aqui para mim, o cara assina o recibo, e talvez ele nem recebe aquelas férias, vai receber depois. Então, com o E-Social, todas essas informações estarão lá. A empresa deixou de pagar as férias do empregado dentro do prazo que a lei exige, ela vai ser multada. Então, tem que haver uma organização, uma mudança cultural e uma mudança, sem dúvida alguma, nos processos internos das empresas. Cronograma de implantação do E-Social. O E-Social ele já é uma realidade. Tanto é que algumas empresas já estão obrigadas a ele desde janeiro de 2018. Aquelas empresas que faturaram acima de 78 milhões no ano de 2016. E agora, desde julho desse ano, as demais empresas. E a terceira fase do E-Social, ou melhor, a terceira etapa, ela virá a partir de janeiro de 2019 com os órgãos públicos. O que, na verdade, eu considero um absurdo. Porque o que o governo está fazendo? É um sistema experimental, então ele está obrigando todas as empresas do setor privado a aderirem ao E-Social no ano de 2018, está tendo muita dificuldade para transmitir essas informações, e aí depois de um ano, quando o sistema estiver rodando 100%, sem nenhuma falha, quem que entra no sistema? O governo. Então, o setor privado está testando e arrumando o sistema para eles. Pessoal, aí eu faço uma pergunta para vocês, então. Eu já falei isso. Qual que é a principal mudança, então, para as empresas? O que tem que ser mudado? Não altera a legislação?
não cria novas obrigações. O que tem que ser mudado nas empresas para elas poderem aderir ao e-social e prestar suas informações de forma correta? Então, a mudança, ela basicamente é cultural e é uma mudança de comportamento. No Brasil, a gente está muito acostumado a sempre dar um jeitinho para tudo. Isso é fato. Acho que todo mundo aqui já tentou dar um jeitinho para alguma coisa. E as empresas, elas vêm trabalhando dessa forma desde sempre, sem processos bem definidos, sem se programar. E a partir de agora, pessoal, essas empresas que elas não tiverem esses processos bem definidos, essas empresas que não tiverem um mínimo de organização para tratar dessas informações especificamente, elas vão ser autuadas, vão sofrer várias penalidades, sanções, e talvez algumas delas talvez até terão a necessidade de fechar, porque as autuações, sem dúvida alguma, elas virão. E o governo, o leão, nesse ponto ele é voraz, ele não perdoa. Mandou a informação de forma errada, com certeza a multa virá. E tem um agravante ainda. Por exemplo, a empresa, ela admitiu o empregado e ela fez o registro posteriormente ao início do trabalho. Mandou essa informação para o e-social validou e constatou esse fato. Olha, empresa tal contratou o empregado e admitiu ele posteriormente. Essa empresa vai ser multada, certo? Mas ela vai ser multada apenas por essa admissão? Não. A empresa que mandar uma informação inconsistente, por exemplo, dessa forma, ela, sem dúvida alguma, ela vai ter os seus últimos 5 anos fiscalizados. Então, aí ela vai chamar o fiscal para dentro das dependências dela, e aí sim, aí ele vai pedir toda a papelada, como nós dizemos. E todas essas admissões, ou talvez outros processos que foram feitos de forma errada durante os últimos 5 anos, a empresa vai ser punida por isso. Então, pessoal, é muito importante que as informações sejam prestadas de forma correta e que elas tenham o quê? Qualidade, exatamente para evitar esse tipo de situação. E aí, como o assunto ele é muito extenso, realmente é um assunto que demanda muito tempo, eu trouxe aqui para vocês 3 pontos críticos, a título mesmo de exemplo, para vocês terem uma ideia. Admissões. Então, as admissões, elas terão que ser feitas, no mínimo, com 24 horas de antecedência. Hoje, para se fazer uma admissão, é possível se fazer com dados simples dos empregados. O cara me passou o nome dele, o número do CPF, o número do PIS e o endereço, eu consigo admitir ele e consigo fazer a transmissão da folha de pagamento. Com o e-social, também isso não será mais possível. Por quê? Para me mandar essas informações, obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma consulta chamada consulta de qualificação cadastral. Ela é obrigatória pelo seguinte motivo. Vamos pegar um exemplo de uma empregada, a mulher. A mulher, ela nasceu Maria José da Silva, por exemplo. E aí ela pegou e se casou, e ela passou a chamar Maria José da Silva de Souza. E aí ela foi lá na Receita Federal, atualizou o CPF dela, bonito. Então, no CPF dela está o quê? Maria José da Silva de Souza. Mas e na Caixa Econômica Federal, no cadastro do PIS dela? Está Maria José da Silva. E lá na Previdência Social, está Maria José da Silva. Quando eu for transmitir a folha de pagamento, ou transmitir a admissão dessa mulher, eu não vou conseguir transmitir exatamente por essa inconsistência. Então, o cadastro dela, o que está constando na Receita Federal, tem que ser o mesmo que vai estar na Caixa Econômica Federal e na Previdência Social. Então, as empresas, ao fazer uma admissão, o primeiro passo, olha, passou pelo processo de recrutamento e seleção. Gostei daquele candidato. Pega todos os dados dele, entra no site do e-social e coloca lá. Se tiver alguma inconsistência, ele vai mostrar. E aí esse empregado, para ele ser admitido, obrigatoriamente ele vai ter o quê? Que regularizar as informações dele nesses órgãos.
O trabalhador já deverá ter feito o exame médico admissional. Pessoal, o exame médico admissional ele é obrigatório. Inclusive, o E-Social ele vai bater muito forte na questão do SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. Então, o empregado, para ele começar a trabalhar na empresa, começar a prestar o seu serviço para aquela empresa, ele tem que ser considerado o quê? Apto. Como que ele vai ser considerado apto? Através do exame médico admissional, o famoso ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Então, ele é obrigatório que ele seja feito antes da admissão. Na prática também acontece muito pouco, ou acontecia até agora. Muitas vezes a pessoa começava a trabalhar e ele ia fazer o exame o quê? Posteriormente. Com o E-Social não. Eu mandei uma admissão para o E-Social, eu não tenho um ASO vinculado a essa admissão, a empresa vai ser multada. Aviso e recibo de férias. Eu falei para vocês que o E-Social ele não altera a legislação, mas ele vai oferecer ferramentas para que essa legislação seja cumprida. O que a legislação fala? O que a CLT fala? E detalhe, a CLT vem lá da década de 40. A CLT é a mesma desde a década de 40. Está certo que ela sofreu algumas atualizações, algumas reformas. A última delas em novembro de 2017, mas a CLT fala que para mim dar férias para um empregado, eu tenho que participar ele dessas férias, participar no sentido de comunicar, com pelo menos 30 dias de antecedência. As empresas fazem isso? Na grande maioria das vezes não, foi o que eu disse para vocês. Às vezes o empregado chega para trabalhar hoje, o patrão fala, a partir de amanhã você está de férias. No E-Social, para mim dar férias para esse empregado, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transmitir o aviso de férias, informando o E-Social que daqui 30 dias aquele funcionário vai estar de férias. Então eu vou dar o aviso para ele, falou, fulano, a partir daqui 30 dias você está de férias, transmita essa informação para o E-Social. O E-Social já vai saber que daqui 30 dias aquela pessoa está de férias. E com relação ao pagamento, o pagamento das férias, ele deve ocorrer, a legislação fala que no mínimo 2 dias antes do empregado iniciar o período de férias. Na prática também acontece muito pouco, às vezes a empresa paga um dia antes. Ou se o empregado ele vai sair de férias logo no início do mês, às vezes a empresa aproveita e fala assim, eu tenho que pagar o salário dele desse último mês que ele trabalhou antes das férias, tenho que pagar as férias. Então no 5º dia útil eu pago o quê? Eu pago o salário e eu pago as férias. Se a empresa fizer dessa forma, ela vai ser o quê? Multado. O pagamento de férias ele tem que ocorrer com no mínimo 2 dias de antecedência do início das férias. Vamos pular aqui, porque o tempo está curto, pessoal. Aviso de desligamento de férias. Hoje, acho que todo mundo conhece o acordo. O acordo, aquele acordo. O acordo que a lei não prevê. O empregado, ele quer sair da empresa, mas ele não quer pedir conta. Ele quer sacar o FGTS dele e ele quer dar entrada no seguro-desemprego. E o empregador também ele tem o interesse de dispensar aquele empregado, mas ele não quer pagar a multa. Aí eles fazem o acordo. O que é? Eu te mando embora, você saca seu fundo de garantia, você dá entrada no seu seguro-desemprego, mas em contrapartida você me devolve a multa. Não é assim que acontece? Com o E-Social não, pessoal. Não tem como mais, eu tenho que mandar. Existem 2 tipos de aviso. Eu tenho um aviso trabalhado e eu tenho um aviso indenizado. Então, para mim, quando não é conveniente que aquele empregado ele trabalhe, cumpra os 30 dias do aviso, eu indenizo ele. Ou se para mim é conveniente, o quê? Eu deixo ele trabalhar durante o aviso. Então, o aviso ele tem que ser comunicado também. Olha, a partir de tal dia, o empregado ele está cumprindo o aviso para aquela empresa. Então, esse aviso retroativo, que é muito comum na prática, admissão com data retroativa, pessoal, retroativo é uma palavra que todo empresário e todo contador ele tem que tirar do seu vocabulário. Retroativo, nada mais. Não vai dar férias retroativa, não vai fazer admissão com data retroativa, aviso com data retroativa, isso tem que acabar. Pessoal, para a gente finalizar que o tempo já se esgotou,
Eu trouxe aqui para vocês algumas multas que a legislação prevê, só a título exemplificativo mesmo. Admissão fora do prazo, a multa pode variar de 3.000 para empresas normais e R$ 800 para micro e pequenas empresas. Pagamento de rescisão fora do prazo, a multa é de um salário mínimo a mais para o empregado. Vou pular lá para baixo, lá, medicina do trabalho, a multa de 402,53 a 4.025,33. Saúde e segurança do trabalho, que eu falei para vocês, ou os laudos, PPRA, PCMSO, esses laudos eles são obrigatórios para todas as empresas. E aquelas empresas que não tiverem os laudos, a multa pode variar de R$ 670 até R$ 6.708. Então as multas são pesadíssimas. Quem é empresário, eu digo para vocês, sem dúvida alguma, tem que se preocupar com isso, tem que dar uma atenção maior, tem que saber se o seu contador está prestando essas informações de forma adequada, mas principalmente tem que ser mudado o que? A cultura da empresa. A empresa, a partir de agora, vai ter que ter processo. Porque o contador, ele nada mais faz do que transmitir essas informações, lógico, com uma certa crítica. Então, ele tem que avisar o cliente dele ali, a empresa, se aquela informação está vindo errada. Mas aquela informação, ela vem de uma origem, e essa origem é a empresa. Então, a informação tem que vir correta de onde? Da empresa. Pessoal, e aqui é a nossa sede. Meu nome é Éder, né? Eu me apresentei no início. Sou sócio da Minas Controladoria, não estou fazendo propaganda. Pode fazer? Então vou fazer, Léo. E atualmente nossa sede é lá no Center Shopping, UBT. E quem tiver interesse de ir lá tomar um café com a gente será muito bem recebido. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Só 30 segundinhos. Vou só falar mais uma coisa. Eu nunca tinha palestrado para ninguém, eu sempre tive bastante dificuldade de falar em público. E há mais ou menos 45 dias atrás nós tivemos a ideia, na verdade, aquele elemento em pé ali, o Carlos Eduardo, meu sócio, ele teve a ideia de a gente fazer um workshop lá para alguns clientes, para tratar exatamente desses assuntos, e-social, reforma trabalhista. E eu confesso que quando ele falou comigo, eu fiquei com muito frio na barriga, porque realmente eu tenho essa dificuldade, eu fico bastante nervoso e ansioso. Mas graças a Deus nós fizemos, e naquele dia, eu desejei, e eu pedi muito a Deus que Deus desse outras oportunidades para a gente estar fazendo aquilo ali. E aí ontem eu fui arrumar meu cabelo, e eu falei, nossa, Max, cabeleireiro. Falei, eu queria tanto colocar uma palavra de Deus lá no meio da palestra, mas eu não estou conseguindo. Pessoal, isso é verdade. Mas eu não estou conseguindo. E eu orei a Deus e não vinha nada. Aí ele falou assim, por que você não fala de Eclesiastes 3? A Eclesiastes 3 fala que há um propósito para todas as coisas. Há um tempo certo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E eu creio muito nessa palavra, eu creio que essa palavra veio realmente de Deus, e eu estou muito grato, muito feliz de estar aqui hoje, e agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Obrigado.